Bom dia, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho da Ásia. Lembrando que a Ásia é o maior continente em tamanho, ou seja, em extensão territorial. Muito disso se deve à Rússia, que pega um pedação da terra da Ásia e por aí vai. A gente vai ter na Ásia países muito populosos, no caso a China e a Índia, que são países com muitas pessoas, são países muito cheios, são países até grandes, mas são países que têm muita gente. Então, eu tenho a impressão de que as coisas são meio amontoadas. Mas, enfim. A economia da Ásia, ela é bem diversificada. Alguns países, né, tipo Coreia do Sul, Japão, China, Índia também está melhorando, mas eles apresentam um alto nível de tecnologia, né, enfim. O que também não muda a situação da Ásia ter um patamar alto de desigualdade, porque a gente vai ter países super ricos, a gente tem novos países tipo Catar, Bahrein, Emirados Árabes, que são Singapura, que são países extremamente desenvolvidos e ricos, e a gente vai ter países extremamente pobres ali também, né? Com poucas condições de vida, tipo a Índia, que tem um alto índice de desigualdade, Bangladesh, Paquistão e por aí vai, vão ter vários problemas sociais. Na Ásia também fica localizado o Oriente Médio, que é onde fica a maior parte do petróleo mundial. A gente tem vários países que fazem parte do Oriente Médio. E culturalmente a Ásia é muito rica, porque a gente vai ter as culturas dos povos, né? Ali, Japão, China, Mongólia, desses países acima. E abaixo, a gente vai ter uma cultura muito ligada ao Islã. Então, a gente tem Arábia Saudita, Irã, Iraque, Omã, Iêmen, Turquia, que pega metade da Ásia e metade da Europa e um pedacinho da África, um país que fica em 3 continentes, né? E são áreas que a gente tem carência de água. Essa parte de Oriente Médio, essa parte que eu falei, que tem o, o Islã como uma das principais religiões e que norteia a cultura desses lugares, norteia que predomina na cultura. Aí eles também têm um problema grande com água, mas só se você conseguir comprar gasolina do que comprar água, né? E alguns pontos da Ásia, né, Filipinas, Indonésia, a gente vai ter Japão, a gente vai ter uma estabilidade. O que é uma estabilidade? Um movimento ali. A gente aprendeu sobre placas tectônicas, então a gente vai ter umas placas tectônicas ali que vão se mover. Então é uma área que pode gerar terremotos, tsunamis e por aí vai. Isso no caso de algumas regiões ali, Japão, como eu falei, Filipinas, Indonésia, enfim, esses países são os principais, né? Porque estão entre as placas tectônicas ali, tem grande atividade vulcânica também, né? Então é comum nessa região ter. E na região do Oriente Médio, que é um pouquinho mais perto da África, a gente vai ter em vários países, no caso, diversos conflitos religiosos, né? Então, são conflitos que acontecem ali entre o Mar Negro, o Mar Cáspio e por aí vai. Bom, eu acho que deu para entender mais ou menos. A gente vai falar da Oceania, que tem basicamente 2 países, Austrália e Nova Zelândia, né? Os demais países que tem lá são considerados países pobres, o pessoal não dá muita importância. Esses países mais pobres, eles produzem material agrícola, né? Coisas
agrícolas que tem lá, ó, enfim. E Austrália e Nova Zelândia são 2 países industrializados. É interessante falar que a Oceania são 2 ilhas, né? E que os países, eles vão meio que conversar entre si. É interessante falar também que o clima de lá é um clima tropical e é um clima parecido com o Brasil. Não tem muito assim, nossa, o que falar. Boa parte da economia também é baseada no turismo. Então tem uns lugares bonitos lá, umas praias, né? A Austrália atrai bastante turista pela questão da excentricidade, os animais que vivem lá. Enfim, é isso assim mais que tem para essas bandas. E tem a Antártida, que é um continente extremamente gelado, né? Tem uma temperatura rigorosa, né? E assim, não vivem muitas pessoas lá. Quem vai para a Antártida normalmente são os pesquisadores, né? Cientistas, né? Então eles não possuem uma população fixa exatamente por causa do quê? Por causa do gelo, por causa do frio. Não deixa de ser um continente também, mas é um continente que a gente estuda menos, né? Não é que considera menos, mas estuda menos porque não mora gente, não tem tantas trocas sociais. A geografia, ela estuda, obviamente, a Terra, os processos internos da Terra e as transformações sociais. Nesse caso, a gente não vai ter tantas transformações sociais na Antártida, porque lá praticamente não mora ninguém, a população que mora lá é nômade, enfim, é saindo. E quem fica mais dentro do continente são pesquisadores. Certo, gente? Aí a gente termina essa parte de continentes e na próxima aula a gente vai falar sobre ilhas. Um beijinho e até mais!